Pois bem, pessoal, continuando aqui com a nossa estatística, vamos falar agora das medidas de dispersão. Veja aí no nosso enunciado aí, que as medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade de um grupo de valores, que em conjunto com as medidas de tendência central, aquela que nós vimos anteriormente, vão viabilizar a análise dos dados apurados. Medir a dispersão é analisar o quanto os valores de um conjunto, no caso pode ser uma amostra ou uma população, se afastam de uma regularidade. É verificar o quanto os elementos de um conjunto respeitam um padrão. Se essa regularidade ela se afasta dentro de determinados valores ou se aproxima dentro de determinados valores, qual vai ser esse padrão de regularidade? E é dentro desse padrão que a gente vai fazer essa análise. Nós vamos ver o desvio médio, o desvio de padrão, a variância, que indicam essa regularidade em função da média aritmética. Então, para que a gente faça essa análise aí, vamos ter que fazer o cálculo da média aritmética. Vamos lá. Começando as nossas medidas de dispersão, vamos iniciar pelo desvio médio, tá? O desvio médio ele serve para fazer comparações, tá? Entre aquelas as amostras, né? Então, entre essas amostras, nós vamos comparar qual que está mais regular. Veja aqui que nós temos aqui a fórmula matemática, né? Outra vez temos o somatório. Esse somatório aqui indica que ele vai pegar desde o primeiro dado até o último dado que nós coletamos aqui. Dos dados que nós tiramos, temos x1, x2, x3, x4, de cada amostra aqui, nós vamos retirar a média aritmética, né? Do dado 1, tiramos a média aritmética. Do dado 2, tiramos a média aritmética. E depois nós somamos todos e dividimos aqui pelo número de amostra que temos, né? Aqui nós vamos ter um problema prático, né? E nós vamos fazer uma comparação entre o pomar de Joana e o pomar de Suzana. Em cada estação do ano, cada pomar aqui produziu uma certa quantidade de frutas, né? Veja que no inverno o pomar de Joana produziu 2, o pomar de Suzana 6. Na primavera, Joana aqui, o pomar dela teve uma produção de 6, pomar de Suzana 5. No verão, 5 aqui para Joana, 2 para Suzana. No outono, 4 para Joana e aqui 3 para Suzana. E aqui nós vamos fazer uma comparação, vamos mostrar aqui esses cálculos aqui a seguir. Bom, esse aqui é o cálculo do nosso desvio médio, né? Primeiramente a gente calcula a média aritmética, lembra lá que era o x, né, com um tracinho em cima. Depois nós vamos determinar a distância. A distância é o valor da amostra menos a média aritmética. E veja aqui que ele está dizendo que esse valor aí da amostra menos a média aritmética tem que ser em módulo. E o que é esse módulo? Esse módulo é representado com os dois traços verticais aqui. Indica que se der um valor negativo aqui dentro, ele passa a ser positivo e a gente transforma ele para positivo. Então vamos fazer os cálculos aqui, ó. Primeiro vamos calcular a média do pomar de Joana. As amostras são 2, 6, 5 e 4. Como nós fazemos? Somamos as amostras, né?
2 mais 6 mais 5 mais 4 e dividimos pela quantidade de amostra, que é 4. Temos 4,25. Da mesma forma, fazemos para o pomar de Suzana. Lá, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 2, 3, dividimos pela quantidade de amostra e temos aqui a média aritmética 4. O que nós fazemos agora? A segunda parte. Pegamos cada amostra e tiramos da média aritmética achada. Olha lá, no inverno aqui do pomar de Joana temos 2. 2 menos a média aritmética aqui, que é 4,25, temos menos 2,25. Como está em módulo aqui, eliminamos esse sinal de menos, fica 2,25. A outra amostra, 6 menos 4,25, dá 1,75, como já está em positivo, ele continua dessa maneira. 5, aqui do verão, menos 4,25, dá 0,75. E esse 4 menos 4,25 vai dar menos 0,25, né? Eliminamos aqui o sinal de menos para dar 0,25. Essa questão do módulo aqui é um pouquinho mais complicada, mas vamos deixar dessa maneira, porque o nosso intuito é simplificar e não complicar, tá? Agora aqui do outro lado, a mesma coisa, temos a média de 4, tiramos cada amostra dessa média, 6 menos 4, 2, 5 menos 4, 1, 2 menos 4, vamos ficar com menos 2 em módulo, passa para 2. 3 menos 4, vamos ficar com menos 1 em módulo, passamos para 1. O que nós fazemos agora é pegar esses resultados aqui, ó, e somar eles e dividir pela quantidade aqui das amostras. A quantidade de amostras são 4. Pegamos o 2,25 mais o 1,75 mais o 0,75 e mais o 0,25. Somamos eles e dividimos por 4, teremos aqui 1,25. Da mesma forma aqui com o outro pomar aqui, da Suzana. Pegamos aqui, ó, o 2, mais o 1, mais o 2 e mais o 1. Vamos ter aqui 2 e 1, 3, 3 e 1, 4, 4, 6 dividido por 4, nós teremos 1,5. Agora, qual é a análise que nós vamos fazer aqui? Veja que nós estamos falando de regularidade, né? Qual pomar aqui se apresentou mais regular? Essa relação é feita em função da média aritmética. Veja que essa média aritmética da Joana é 4,25. E o nosso desvio médio deu 1,25. Esse aqui, ó, você vê que a média aritmética desse aqui é menor, 4. Mas no cálculo final do desvio médio, ela deu maior, 1,5. É lógico que isso aqui é em função das amostras. E se a gente perceber as duas amostras, você vai ver, ó, que nós temos aqui 2 e 2, 6 e 6, 5 e 5, aqui tem 4, aqui 3. Você vê que aqui manteve mais regularidade. E esse aqui, ele teve um desvio maior aqui, ó, por causa do outono aqui que foi menor. Por isso que esse desvio padrão aqui deu maior e esse menor. Agora a análise que a gente faz é que o desvio médio menor torna o pomar mais regular. Então nesse caso, como aqui o desvio médio do pomar de Joana é 1,25 e esse é 1,5, é maior, então esse que deu menor é um pomar mais regular. Bem, nós vamos fazer aqui a variância e o desvio padrão. A variância mostra quão distante os valores estão da média aritmética. É a mesma coisa quase que no desvio médio.
Quanto mais próximo de zero, mais regular ela está, certo? Aqui nós vamos tomar como exemplo o pomar de Joana. Nós não vamos fazer nenhuma comparação aqui. Depois vamos pegar um caso mais prático para fazer uma comparação, você vai entender melhor. Aqui nós só vamos mostrar como é feito os cálculos aqui. Esta é a fórmula aqui. Este é o símbolo aqui da variância, tá? Esse S aqui. Aqui nós temos aqui o somatório, é a mesma coisa de sempre. Ele começa com a primeira amostra, né? E vai somar até a última. E a maneira que ele soma essas amostras é desse jeito aqui, ó. A amostra 1 é diminuída da média aritmética. A média aritmética aqui no caso do pomar de Joana é 4,25, né? Então diminui aqui cada amostra de 4,25 e o resultado a gente eleva a 2. Aí nós vamos somar depois a segunda amostra, da mesma maneira, a terceira até a quarta, porque nós temos 4 amostras aqui. Aí, como temos 4 amostras, nós vamos diminuir uma unidade dessas 4 amostras aqui. No caso de Joana, nós temos 2, né, 6, 5 e 4. Nós vamos fazer aqui dessa maneira que fica um pouco mais simples. Primeiro elevamos as amostras ao quadrado, né, e somamos o resultado. Então, a primeira amostra é 2, elevado ao quadrado dá 4. A segunda é 6, 6 vezes 6 dá 36. 5 elevado ao quadrado dá 5 vezes 5 é 25. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Aí nós vamos diminuir aqui, ó, da quantidade de amostra multiplicado pela média aritmética ao quadrado. A quantidade de amostra aqui nossa é 4 vezes a média aritmética elevado ao quadrado. Depois nós dividimos aqui por 4 menos 1. O resultado é esse 2,91, que indica a nossa variância. Para o desvio padrão, basta a gente tirar a raiz quadrada desse resultado da variância. Veja aqui, ó, a raiz quadrada de 2,91 com aqui 1,70. Esse é o nosso desvio padrão. E esse desvio padrão, ele mede o quão diferentes os valores de um conjunto de dados se diferem entre si. Veja aqui essas amostras. Temos 2, 6, 5 e 4. Olha, 6, 5 e 4, a diferença é pequena, não tem tanto desvio. Já o 2, para as outras amostras, tem um desvio maior. Beleza, gente? Agora nós vamos mostrar o cálculo dessa variância e do desvio padrão para a população. Ele pode ser feito para a amostra e para a população. Não muda muito, a forma é praticamente a mesma. Muda aqui o símbolo, né? Mas você pode ser feita dessa maneira, para uma população ou para uma amostra. Essa aqui foi feita para a amostra. Bom, aqui nós vamos falar agora da variância e desvio padrão do espaço populacional. Aí uma pergunta, por que fazer do espaço populacional e do espaço amostral? Aí vai depender do analista e das pretensões dele. Se ele quer algo mais amplo, é lógico que ele vai fazer de um universo maior, que seria a população. Se ele quer algo mais direcionado e específico, ele faz do espaço amostral, né? O cálculo é praticamente o mesmo. Veja aqui a forma, né? Ela mudou o símbolo, esse aqui é um delta minúsculo, né? O somatório aqui, em vez do N minúsculo, tem um N maiúsculo. Embaixo também nós tínhamos um N minúsculo menos 1. Nós não vamos diminuir essa unidade aqui. E aqui no lugar da média aritmética, que era representada pelo X com um tracinho em cima, aqui nós temos o símbolo do micron aqui. Você vê que não temos nessa forma aqui o N multiplicando o quadrado da média aritmética, né?
Bom, aqui é a mesma coisa, pegamos as mesmas amostras aqui da Joana, elevamos ao quadrado, somamos aqui o resultado e dividimos pelo número de amostra aqui, sem tirar uma unidade, que é 4. Aqui esse resultado aqui, nós vamos diminuir já direto da média aritmética elevado ao quadrado. E chegaremos aqui ao 2,18. O desvio padrão, como da outra feita, basta tirar a raiz quadrada da variância. E nós chegaremos ao 1,47. Beleza? Como dissemos antes, vou mostrar aqui um cálculo aqui mais específico e fácil também, só para você comparar e distinguir a variância e o desvio padrão e para que serve. Para encerrarmos aqui o assunto medidas de dispersão, e vamos falar daquele exemplo que prometemos aqui, para ficar mais claro e explicar a variância e o desvio padrão, como é que deve ser proceder aqui, como é que ele é útil, né? Vamos ver aqui, ó. Nós temos um caso aqui onde tem 2 alunos. Esses alunos fizeram 5 provas em 5 disciplinas diferentes. E o que o nosso indagador aqui está querendo saber é qual deles deve se classificar. Tem apenas uma vaga. Então nós temos aqui o João. Nas 5 disciplinas, ele tirou 6 em cada uma delas. Tá? E a média dele, a média aritmética, também deu 6. A Maria aqui, nas 5 disciplinas, tirou 6, 7, 6, 5 e 6. Fazendo a média aritmética, também deu 6. Pronto, a média final de cada um foi 6. Como resolver esse problema aí? Vamos então apelar para variância. Aqui nós usamos aquela formulazinha de variância, né? E vamos calculá-la nos 2 casos aqui. Nós já vimos como faz isso, né? Apenas substituir aqui e vamos ao resultado final aqui, ó. Essa variância aqui do João deu 0. Veja que todas as notas dele aqui, ó, elevado ao quadrado, deram 36. Somando todas elas dá 180. Nós temos aqui nosso N, que é o número de amostras, são 5, né? E a média aritmética dele deu 6, elevado ao quadrado dá 36. 36 vezes 5 dá 180. 180 aqui com 180 dá 0. 0 dividido por 4 dá 0. A variância deu 0. O quadrado da variância, que é o desvio padrão, também deu 0. No caso da Maria aqui, ó, fazendo as substituições, ó, 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, então, nós temos aqui 182 aqui, nessas somas aqui. Menos o nosso N aqui, que é a amostra, e a média, que é 6 elevado ao quadrado, dá 180. Então, aqui ficou, em cima no numerador, ficou 2. 2 dividido por 4 dá meio. A variância é meio. Para achar o desvio padrão, tiramos a raiz quadrada de meio, deu 1,41. Veja aqui, ó, que o desvio padrão aqui para as notas dela, ó, 6, 7, 6, 5, 0, está distante da média 1,41. Quer dizer, é um desvio padrão, não que ele esteja distante, mas é que ele existe um desvio padrão. E o desvio padrão aqui do João deu 0. Deu 0 porque a variância deu 0. A variância da Maria deu 0,5. Então, qual deles é mais regular? Nós já vimos antes que quem é mais regular, o caso mais regular é quando se aproxima de 0. Veja que a variância do João aqui é 0, nem se aproxima, é 0.
e o desvio padrão é 0. Então, ele teve um maior desempenho, melhor desempenho aqui nas suas notas. Veja que a disciplina dele foi tudo 6. A Maria aqui variou. Então, o desempenho aqui mais regular, né, é o do João. Então, aqui por essa análise, João deveria ficar com a vaga. Pois bem, pessoal, encerramos essa última parte aqui da dispersão e também estamos encerrando aqui também a parte de estatística. Vamos às considerações finais e tenham um bom proveito. Pois bem, moçada, obrigado aí mais uma vez, né? E aqui encerramos a nossa parte de estatística. Você deve ter notado que eu não entrei no assunto de margem de erro. Realmente isso aí exige algum cálculo mais específico, né? Porque ele é feito com amostras passadas, nível de confiança, e não é o nosso caso aqui adentrar em coisas muito específicas, né, que tenham mais detalhes aí. É apenas para termos uma noção que vai ajudar você a compreender melhor esses assuntos aí. Na nossa próxima aula, né, e será a nossa última parte também do curso, vamos falar um pouquinho de contabilidade. Então, um abraço a todos e não esqueça aí de postar aí os comentários. Valeu, minha gente. Obrigado, até mais.